Outra questão que eu não poderia deixar de falar é a Coronavac, que teve divulgados os seus resultados, com 78% de eficácia e, mais importante, 100% em casos graves, em casos de morte. E eu começo falando da questão da Coronavac, tem muitas outras vacinas em fases finais de testes, algumas já sendo aprovadas. Nós temos agora, para os próximos dias, e é esse o ponto que eu quero comentar aqui com vocês, uma outra bomba relógio. Tem a bomba relógio da economia, mas tem a bomba relógio da pandemia. Por quê? Como salientou essa semana também Miguel Nicoleles, lá numa entrevista que ele deu, houve uma sincronização da pandemia nos diferentes estados brasileiros a partir da eleição. O que eu quero dizer? Resumindo o que o cientista disse na entrevista, ele disse o seguinte: olha, nós tivemos no Brasil um foco inicial muito claro em São Paulo, com a região do Sudeste, com a maior parte dos casos, e algumas capitais, algumas regiões que desenvolveram uma expansão mais acelerada. Entretanto, havia um descompasso. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, enquanto lá em Manaus estava um caos, aqui estava tudo muito tranquilo. E isso fez com que o sistema total de saúde brasileiro não fosse tão pressionado naquele momento. Nós ficamos naquelas idas e vindas, uma série de erros, não fechamos quando tinha que fechar, não fechamos espaço aéreo, etc. Até que chegou o momento das eleições. O momento das eleições foi um momento onde nós tivemos no Brasil inteiro um aumento do volume das aglomerações. E isso fez com que a pandemia, que vinha num declínio, não só revertesse essa tendência de declínio, como também sincronizasse, ou seja, o Brasil inteiro passou a entrar numa onda de aumento do número de casos. Só que isso tudo, que já não era um quadro razoável, ao contrário, era um quadro preocupante, ainda mais com o negacionismo do governo, com a inoperância do Ministério da Saúde, com o Estado titubeando na corrida por vacina, por insumos para poder fazer uma campanha de vacinação. Enquanto tudo isso ia se agravando, nós tivemos as festas de final de ano. As pessoas já cansadas de um ano, de uma pandemia e de um isolamento mal feito, acabaram entrando nas festas de final de ano. Houve um aumento das aglomerações, o vírus circulando ainda mais, e isso tudo em um momento onde já estava acontecendo esta sincronização e a reversão de um momento de diminuição do número de casos, da expansão da pandemia para uma segunda onda. Então nós temos aí uma tempestade perfeita, ainda mais que não temos data para iniciar a vacinação. Então, é necessário chamar a atenção não só para o esgotamento possível do sistema de saúde, que já está muito próximo. Aqui na minha região, é impressionante o número de conhecidos, de pessoas próximas já passando trabalho, não vou dizer nem com o vírus. Isso, quem de nós não conhece muitas pessoas que já teve o vírus, mas eu digo teve e que apresentou sintomas e que apresentou sintomas graves. Nós já estamos num quadro, pelo menos aqui na minha região e na sua certamente também, de disputa por respiradores. Então nós estamos na iminência do colapso do sistema de saúde, aquilo que já estava abaixo das 1.000 mortes diárias, já vem aí 1.100, 1.200, 1.300 e subindo. Nos próximos 5, 6 dias a gente pode ter 2.000, 2.500 ou mais mortes diárias. E o outro colapso iminente é o colapso do sistema funerário, que pode levar a uma situação de pânico social. E é nesse sentido que o ministro do Bolsonaro lá tá pressionado, deu entrevista, inclusive essa semana. O Bolsonaro é um covarde, botou a culpa no ministro, como ele faz de tudo, ele não trabalha, ele não faz nada e só sabe transferir a responsabilidade que deveria ser dele. Até a própria atuação do ministro titubeante também tem a ver com a postura dele, daquilo que ele sempre quis para o Ministério da Saúde. Então, o ministro ele dá informações, mas são informações contraditórias, parciais e algumas mentirosas. Ele teve que ser desmentido há pouco tempo pela Pfizer, que disse que já no ano passado ofereceu 70 milhões de doses. Agora ele falou numa compra encomendada para o Butantan
de 100 milhões de dólares, falou em 100 milhões de doses, falou em 204 milhões de doses, mas não há ainda uma definição sobre as seringas. Ele disse que as seringas iam chegar na data X, porém também já foi desmentido, dizendo que o Brasil ficou no final da fila e a data provavelmente é Y, provavelmente lá por outubro. Então nós estamos diante de um caos possível para os próximos dias. E aí o Bolsonaro vem dizer que não comprou a seringa porque ele está esperando o preço normal, mas comprou cloroquina superfaturada, que tem inclusive prazo de validade, e agora estão aí com os estoques abarrotados desse placebo, que na melhor das hipóteses é placebo e na pior das hipóteses é veneno. Bolsonaro, na verdade, não está preocupado com a questão da pandemia. Essa preocupação vai vir quando acontecer o colapso do sistema funerário. O colapso do sistema de saúde, o Bolsonaro acredita que vai resolver conseguindo encaminhar ou permitir que a iniciativa privada compre vacina. A gente sabe que neste momento, onde há uma corrida mundial pela vacina, toda a dose de vacina que estiver na rede privada é uma dose a menos na rede pública. Então não precisa nem dizer que isso é uma medida eugenista permitir esse tipo de situação. Uma vacinação que não seja universal e pública no Brasil. A preocupação do Bolsonaro é voto impresso, por exemplo. Ele chegou, inclusive, essa semana, a abertamente anunciar um golpe para daqui a 2 anos. Olha, se não tiver voto impresso, aquilo que aconteceu nos Estados Unidos vai acontecer pior aqui. Se ele vai ter força para isso ou não, vai depender do jogo político que vai se desenrolar até lá. Tem muitos players nessa história aí. A classe dominante e os militares. Como que essa classe dominante vai se dividir? Vai ter mais peso a tradicional, ligada ao capital estrangeiro, capital financeiro, ou essa nova classe dominante, representada pelos velhos da van da vida, ou a classe agroexportadora, que também constitui parte da base de apoio do Bolsonaro. E os militares no meio de tudo isso, que também sofrem influência desses setores da classe dominante. Vão estar com o Bolsonaro, vão estar contra? E outra, essa disputa para o golpismo do Bolsonaro ser bem sucedido ou não, não podemos esquecer, não pode ser analisada a despeito da situação externa. Então, que é aquela situação de nova Guerra Fria. Correto? Então, tem a bomba relógio do Covid, Bolsonaro está preocupado com a reeleição, e eu acredito que, diante de um colapso do sistema funerário, ou seja, quando a água não é nem bater na bunda, quando ela passa do pescoço, aí pode ser que efetivamente medidas mais drásticas de isolamento, lockdown, por aí vai, realmente possam acontecer. Porque eu acho que a coisa sai do controle do bolsonarismo. Beleza?